Fala galera, eu sou Arthur de Lima e sejam muito bem-vindos ao Musicalization, o canal de música mais didático do YouTube. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de a gente começar a falar sobre a importância dos intervalos, é importante a gente definir o que é um intervalo. A grosso modo, podemos definir um intervalo como sendo a distância entre as notas. Então vamos supor, eu tenho uma nota Dó aqui e uma nota Ré. Então a distância entre o Dó e o Ré, eu vou ter um intervalo de segunda, no caso. E os intervalos, eles são muito importantes porque através deles nós conseguimos estudar melhor as escalas e conseguimos determinar a qualidade de um acorde, por exemplo. Agora, por que e como nós conseguimos fazer isso? Isso nós conseguimos fazer por conta da classificação que nós temos segundo cada intervalo. Nós podemos classificar um intervalo com relação ao seu grau e também podemos classificá-lo com relação à sua qualidade. Como assim? Se você já estudou teoria musical, você deve se lembrar que em uma escala diatômica ela vai ter do primeiro até o sétimo grau, né? Ela vai ter a tônica, supertônica, mediante, subdominante, dominante, superdominante, sensível e vai passar para a tônica de novo. No caso seria o oitavo grau, a oitava. E de acordo com esses graus, nós podemos classificar o intervalo como sendo uma tônica, um intervalo de segunda, de terça, quarta, quinta, sexta ou sétima. Exatamente, nós podemos classificar os intervalos utilizando os seus respectivos graus. Assim, dando nomes a eles, aos intervalos específicos, de acordo com a distância que uma determinada nota tem com relação à tônica. Se você foi um pouquinho mais atento, você deve ter percebido que eu não mencionei os acidentes, né, quando eu falei dos graus das escalas e tal. Né? Eu tomei como base justamente uma escala diatônica, né, que é uma escala que é composta por 5 tons e 2 semitons. Basicamente isso. No entanto, quando a gente inclui os acidentes no estudo dos intervalos, nós podemos, além de analisar o seu grau, nós podemos analisar a sua qualidade. Então vamos supor uma escala de Dó natural. Eu tenho uma com o Dó, né? O Ré e o Mi. O Ré ele vai ser uma segunda, um intervalo de segunda, independente. E o Mi ele vai ser um intervalo de terça. Só que o que é que acontece quando eu incluo os acidentes? Qual seria o intervalo de um Dó para um Dó sustenido, por exemplo? Esse intervalo seria um intervalo de segunda menor. Porque os intervalos menores, eles são os intervalos que acontecem quando eu pego um intervalo maior e diminuo o meio tom. Eu tenho, por exemplo, aqui todos os 12 tons, né, da escala cromática, que tem todas as 12 notas da música ocidental. E aqui desse lado eu tô com a tabela do livro do Roy Bennett. Nós podemos notar que alguns intervalos eles têm qualidades muito específicas. Os intervalos de quarta, quinta e oitava, eles são chamados de justos. Já os intervalos de terça, segunda, sexta e sétima, eles são maiores, tendo como base a escala de Dó maior. Então, o que é que acontece? Se eu pego um intervalo maior e diminuo ele em meio tom, ele vai se tornar um intervalo menor. O mesmo acontece se eu pegar um intervalo menor e aumentar meio tom. Só que se eu pego um intervalo de, por exemplo, justo, uma quarta justa ou uma quinta justa, se eu abaixo meio tom, essa quinta justa vai se tornar uma quinta diminuta. E se eu aumento meio tom, essa quinta vai se tornar uma quinta aumentada. Mas você já deve estar se perguntando,
Mas eu vi em algumas músicas que existem intervalos de, por exemplo, de terça aumentada. Isso aí. Se você pega uma terça maior e aumenta ela em meio tom, você vai ter uma terça aumentada. Agora, se você pega uma terça maior, diminui ela em meio tom, você vai ter uma terça menor. E se você diminuir essa terça menor em meio tom, você vai ter uma terça diminuta, que no caso ela vai ser uma segunda maior. Que esse fenômeno acontece bastante na música, que é o fenômeno de ter notas ou acordes com o mesmo nome. Isso chama-se enarmonia. E com base nisso tudo que eu falei, se você não entendeu alguma coisa, algum conceito, você pode pausar o vídeo, pode voltar, eu recomendo bastante. Mas falando tudo sobre isso, tudo que a gente acabou de ver, onde está a importância dos intervalos na música? Em tudo, basicamente. Na formação de acordes, quando você vai determinar a qualidade de um acorde, se um acorde ele é maior ou menor, se ele tem alguma diminuta, se ele possui notas acrescentadas, essas nomenclaturas nós utilizamos com base nos intervalos das notas tocadas para produzir esse acorde. Outra coisa, quando nós vamos analisar uma determinada escala, você quer saber o grau de uma escala e saber se, por exemplo, essa escala é adequada para ser feito um solo de uma música em uma determinada harmonia. Você vai ter que identificar se essa escala obedece os intervalos daquela harmonia, se ela se encaixa. E você consegue fazer isso tranquilamente, analisando os intervalos daquela música e analisando também a harmonia, a progressão harmônica e a qualidade dos acordes com base nos intervalos em que aqueles acordes foram criados. Já tinha parado para pensar nisso? É, interessante, não é? Então, esse vídeo fica por aqui, um vídeo curtinho para estreia do canal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal e comenta aqui o que você achou desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa para acrescentar, vai ser bem interessante. E não se esqueça, vídeo novo toda quinta e todo domingo. Até a próxima, pessoal. Valeu!